Muito bom dia, meus amigos e amigas da nossa Rádio Mais Brasil. Esse é o Mais Brasil Mundo desta terça-feira, dia 11 de março de 2025, um dia em que Mikhail Gorbachev, há 40 anos atrás, deu início a Glasnost, né? A abertura, a transparência na União Soviética, e deu início à Perestroika. Quem não lembra aí com a minha idade da Glasnost e da Perestroika, né? Que foi o movimento que levou ao fim da União Soviética, né? E também começou ali a germinar a liberdade de várias repúblicas que faziam parte daquela União e que hoje várias delas fazem parte lá da União, da cortina de ferro ainda, da Rússia, né? Então lá são países como a Ucrânia, por exemplo, e os países com final estão, são todos eles hoje independentes da União Soviética, mas faz 40 anos então que isso começou, né? E hoje também é o Dia Internacional do Combate ao Terrorismo. Eu não dou muita bola para essas datas especiais, né? Mas essas duas datas eu achei importante a gente lembrar. 40 anos do fim da União Soviética, que não significou grandes benefícios para a humanidade, talvez nem para a própria Rússia, mas para vários países da União Soviética, tenho certeza que sim. E o Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo, porque isso continua e a cada período, a cada 60, 90 dias, nós temos um atentado terrorista, né? Hoje, essa é uma informação que você vai saber aqui na Rádio Mais Brasil, nesse programa, a Groenlândia tem eleições no Congresso, né? A Groenlândia é um país enorme, ligado à Dinamarca, mas que tem lá um parlamento que hoje tem eleição parlamentar lá, onde eles vão escolher provavelmente um novo primeiro-ministro, né? Já começaram as discussões, que não vão ser hoje, mas já começaram as discussões a respeito da independência da Groenlândia. Os groenlandenses querem se separar da Dinamarca, mas querem permanecer até o presente momento independentes, criar uma nova nação, né? Mas já existe lá uma parte liderada por uma congressista groenlandense que tem interesse em ser anexada aos Estados Unidos. E o Donald Trump tem prometido, olha, no momento que vocês quiserem ser cidadãos americanos e fazerem parte do mais importante, do mais forte país do mundo, os Estados Unidos está de portas abertas. Não foi à toa que Donald Trump mandou seu filho, Donald Trump Jr., há uns 2 meses atrás, pouco menos de 2 meses atrás, para conhecer, e mandou o avião das empresas Trump, né, para conhecer lá a Groenlândia. É uma questão geopolítica importante, que vai andando devagarinho, assim como a questão do Panamá também. As coisas estão voltando ao normal nas relações Estados Unidos e Panamá, né? E o afastamento da ingerência chinesa, né? Lá na Romênia, nós temos um problema grave acontecendo, que a gente guarda semelhança com um caso brasileiro, né, que é a interferência do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário, eu vou pedir para o Gabriel colocar no ar um vídeo de ontem, de manifestações na Romênia. Por quê? Porque o Poder Judiciário, no primeiro momento, cassou o resultado das eleições presidenciais que deram a vitória e a reeleição a Georgescu. E agora, não obstante, marcaram eleições para maio deste ano, onde o Georgescu participaria. Teve o ato da sua candidatura cassado também. Então, os romenos que querem que esse cidadão continue presidente da República, ele é um cara conservador e de direita, hoje tiveram o seu Bolsonaro de lá devidamente cassado e perseguido pela Suprema Corte, pelo STF deles lá, né? Então, vou pedir ao Gabriel que coloque, tá na ponta aí, Gabriel, só para vocês terem ideia da dimensão da bronca. Os romenos não abrem mão da presidência, ou pelo menos da hipótese do Georgescu concorrer, onde ele tem entre 75% a 85% de aprovação do eleitorado romeno. Vamos lá, Gabriel, só o pessoal ter uma ideia da dimensão da bronca. Está todo nas ruas mesmo, gente. Isso aí é para apoiar a candidatura
do Georgescu, que é o candidato de direita, que é o presidente atual, né, do país. A Suprema Corte de lá não admite, porque não gosta dele, sei lá, talvez deve dizer alguma coisa que o pessoal não goste de ouvir, né, porque não existe nenhum motivo plausível que não esteja dentro da Constituição e que não possa ser resolvido pelo Poder Legislativo em processos judiciais normais. Eles não querem que o Calin Georgescu seja o presidente do país. E o país então parou, né? E continua parado até que isso modifique. Parabéns aos romenos, porque no Brasil nós não temos essa coragem toda, infelizmente. O Brasil não tem a fibra dos romenos. E isso me deixa, de uma certa forma, um pouco envergonhado, né? Porque no Brasil, o máximo que está acontecendo é a Gleisi Hoffmann assumindo o ministério, dizendo que está tudo bem com o Haddad, enquanto essa turma toda destrói o país, destrói a nossa economia, destrói o nosso tecido socioeconômico. O mundo dá sinais de coragem e de que certas coisas não são toleráveis. Enquanto isso, nos Estados Unidos, muita coisa está acontecendo e eu vou conversar com o meu queridíssimo amigo Cláudio Candiota, a quem eu dou as boas-vindas ao Mais Brasil Mundo de hoje. Bom dia, querido amigo. Obrigado pela aula, Glauco. Informação. O Brasil Mundo deu uma ideia global do que está acontecendo, um panorama global. Mas isso me lembrou um caso que ocorreu na Suprema Corte americana. Lá tem Suprema Corte. Lá tem. Lá tem. E os juízes, eles não legislam lá. Não. É um absurdo, né? Absurdo? Como é que é? É um absurdo. Quem tem que fazer lei é juiz, né? É juiz da Suprema Corte. Então aconteceu o seguinte, tu lembra quando... Eu acho até que eu já contei essa história aqui. O povo não tem maturidade para eleger ninguém, né? Não tem. Mas aí aconteceu aquele episódio semelhante a este que tu citaste aí, que uma corte do estado, talvez tu te lembre, acho que foi Arizona, que tiraram o nome do Trump da candidatura. Da cédula eleitoral. Não, mas da cédula para ser candidato. Ou seja, era dentro do partido da eleição. Ele estava disputando o direito de ser candidato. As prévias dentro do próprio Partido Republicano. E tiraram ele fora, caçaram. Bom, aí o Partido Republicano recorreu, porque é um direito constitucional, e como se tratava de Constituição, foi parar na Corte Constitucional. Não, eles não estavam discutindo vacina, coisa assim. Estavam discutindo uma questão constitucional. O direito de qualquer cidadão se candidatar a presidente do país. Muito bem. Vamos dizer assim, os conservadores têm maioria na Suprema Corte lá, que são 9 juízes, e são 6 conservadores e 3 viés liberal. Sendo que tinham sido uma delas recentemente indicada pelo Joe Biden. Então, eles estavam contando com o voto dessa senhora. Me foge o nome, ela tem o nome, Ketanji Brown. Tá bom, muito bem. Aí começou lá a audiência e essa ministra, Ketanji, indicada pelo Joe Biden, ela chegou e disse o seguinte, perguntando, tinha os advogados, tinha os camaradas que tinham entrado com essa ação para caçar o nome do Trump daquela chapa, e outros já tinham feito questionamentos, mas ela chegou e disse perguntou o seguinte, aqui nós temos um país mais ou menos dividido, tem vários estados que são governados por republicanos e vários estados governados por democratas. Todo mundo concorda? Tá. Muito bem. Lá nesse estado, que eu agora não lembro exatamente qual foi, assim, caçaram o candidato, um dos candidatos do Partido Republicano. Bom, isso permite que um estado governado por um republicano casse um candidato democrata. E são 50 estados, mais ou menos divididos.
Então a pergunta que eu faço para os senhores é: quem vai eleger o presidente dos Estados Unidos? Não vai ser o povo, então? Não. Bom, Está ficando obsoleto. este foi o voto que lá não chama ministra, chama Justice, de esquerda, recentemente indicada pelo Joe Biden. Ou seja, ela decidiu conforme a Constituição. Foi 9-0 para que a Constituição fosse respeitada e o Donald Trump pudesse ser candidato, que acabou eleito. E quem escolheu o Trump foi o povo, não foi o judiciário. Mas por outro lado, sabe que um outro fenômeno aconteceu lá também, né? Uma juíza indicada pelo Donald Trump, o nome dela é Amy Coney Barrett. Uma das últimas que ele indicou. Né? Hein? Uma das últimas que ele indicou, se não a última. Que ele indicou, acho que foi acho até que foi a última. Eu não sei se foi o Neil Gorsuch foi o último. Eu não... Ketanji Brown, né? Uma ministra que deu esse voto. Bastante razoável, né? Mas a Amy Coney Barrett, numa discussão a respeito da liberação, que o Donald Trump reteve $2 bilhões em pagamentos da USAID, né? Que é aqueles pagamentos para cirurgia para troca de sexo na Guatemala. Sim, um monte de coisas. Revista em quadrinhos LGBT no Peru, show da Vila Sésamo em Bagdá, aquelas coisas todas, né? O Donald Trump mandou cortar os pagamentos de $2 bilhões dessas acordos e contratos da USAID. E aí, numa votação apertada, deu 5-4 a favor do quê? Do pagamento. E quem é que teve votos de desempate? A juíza conservadora eleita pelo Donald Trump, Amy Coney Barrett, né? Ela é jovem, ela tem 57 anos. Exatamente. Tem um belíssimo currículo. Um belíssimo currículo, é brilhante, mas ela votou, ela disse assim, não, tem que pagar. Independente dos contratos serem abusivos, fraudulentos, com fim absurdo e com dinheiro do pagador de imposto americano, nós temos que respeitar os contratos. Olha que absurdo. Essa foi a saída dela. Essa foi a saída dela. Por isso que deu essa confusão. O cumprimento do contrato. Pacta sunt servanda. Se tu contratou, tu tem que cumprir. Foi por aí que ela saiu. Agora, não sei qual era a prova é um absurdo. É um absurdo o que aconteceu. Mas essa batalha aí, ela vai longe, porque ontem já houve uma ação para suspender a cassação de um visto de um dos líderes daquele movimento da Universidade de Colômbia que é a favor do Hamas. Prenderam o sujeito e iam deportar. Aliás, eu não sei se ele ainda está detido, mas o juiz disse que não pode deportar. O cara tem green card, então o processo é outro. Então, e o cara nesse ínterim já casou com uma americana que está grávida. E o cara é defensor de terrorista. E agora, esse é um caso. Diz que já tem outro que está com visto casado que eles não revelaram o nome. Porque o que disse o Donald Trump? Quem é contra, primeiro, a liberdade de expressão, ou que está defendendo organizações criminosas, terroristas e que são antissemitas, vai ter o visto cassado. Estudantes, vai ter o visto cassado, vai ser deportado de volta para o seu país. Isso vai virar outra guerra jurídica. Está sendo... os estudantes estão bancando a aposta, estão dobrando a aposta. Mas eu acho que aí eles vão se dar mal. Eu acho que muitos deles vão se dar mal, porque isso é uma questão que não pode mais... É que nem dizer, tu não pode mais negociar com terrorista, negociar com sequestrador e negociar com antissemita. Esse tipo de manifestação, ele não pode acontecer. Vai fazer no teu país. Aqui no meu país se respeita Aqui não. Os direitos humanos, se respeita... Não, e outra coisa, muitos desses estudantes estão com bolsa paga pelo contribuinte americano. Sim. Entendeu? Então tu vem para cá para promover crime de segregação
Por minha conta. Por minha conta. Entendeu? Promoção de ódio, porque não é discurso de ódio, não, gente. É promoção de ódio. E falando nisso, Cláudio, olha o que interessante. O Elon Musk deu uma entrevista histórica para o Larry Kudlow, aí anteontem, acho que foi domingo, tá? E o Larry Kudlow, que é um cara, é um jornalista antigo, americano, participou do governo Trump no início, participou do governo Reagan, eu não me lembro quais as funções, mas na área de finanças. E o Larry Kudlow, um jornalista, começou e fez uma entrevista muito interessante com o Elon Musk, em que ele começou dizendo o seguinte, ó, tu está sendo atacado. Centrais de recarregamento de baterias de automóveis estão sendo incendiadas. Concessionárias da Tesla estão sendo depredadas, destruídas. É terrorismo, né? E não obstante tudo isso, Cláudio, houve um ataque cibernético massivo à SpaceX, que é a empresa que manda os foguetes, né? E eles tentaram derrubar o sistema da SpaceX, os IPs originários, sabe de onde? Da Ucrânia. Né? E aí o que o Elon Musk respondeu? Temos que olhar para o lado positivo. Olha, é um sujeito superior, né? Um sujeito superior. Como é que ele achou o lado positivo? E positivo? disse assim, olha, não é transpiração de violência, não é uma metáfora. É incêndio, é invasão, é quebra-quebra. Os esquerdistas americanos estão desesperados porque estão tirando a boquinha deles. Né? E o que o Elon Musk olha e diz? Temos que olhar para o lado bom da vida. E aí perguntamos, ele disse assim, nós devemos oferecer o bem. É difícil começar assim. E acho que estamos fazendo a coisa certa. Então, quando a gente faz parte do governo, você está procurando fazer a coisa certa, né? E ele conta o seguinte, no ano passado, um relatório, portanto, no governo Biden, houve um escritório de responsabilidade do Partido Republicano, estimou uma fraude no governo Biden de $500 bilhão, estimado, ano passado, tá? E aí ele falou sobre o caso de 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas, marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social. Recebendo dinheiro como se tivesse... Tem um com 350 anos. Exatamente, centenas de milhões de dólares de empréstimo. Olha isso aqui é dessa semana. Centenas de milhões de dólares em empréstimos da administração de pequenas empresas. Eles têm uma estatal não, um gabinete lá, uma estrutura, chamada Administração de Pequenas Empresas. Tipo pequenas empresas, grandes negócios governamental lá. Foram concedidos centenas de milhões de dólares em empréstimos a pessoas com 11 anos de idade ou menos. Então, gente, eu sempre achei que um governo do tamanho dos Estados Unidos tinha uma corrupção do tamanho daquele lá. Mas não imaginava que fosse tanto. Tu te lembras que a última vez que eu estive aqui, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda, eu acho que essa é a minha terceira participação aqui no teu programa, o que muito me honra. Eu disse que eu não tinha visto uma decadência dos Estados Unidos igual ao que eu vi nos últimos 4 anos. Tu me comentasse, exato, bem lembrado, é verdade. E agora, isso sim, como mero observador, alguém que vai para lá todos os anos, passa um tempo lá. Uhum. E as dificuldades que se tem, a qualidade dos serviços não é mais a mesma, as pessoas estão mal-humoradas, estão atendendo mal, os banheiros que eram um modelo, né? Parava no meio de uma estrada, lá no fim do mundo, no meio dos Estados Unidos, aquilo era um brinco. Houve assim uma queda no sistema todo, e agora está aparecendo, eles, como tu usasse ali no card do programa, eles estão levantando o tapete, e descobrindo o que aconteceu e continua acontecendo. Quer dizer, a reversão desse processo, ou seja, essa guerra contra o Deep State, tá? É uma guerra duríssima, porque essa gente tem muito dinheiro,
Primeiro porque são corruptos de um lado, de outro tem bilionários com interesses escusos. É muito mais barato tu ganhar dinheiro num país corrupto do que num país honesto. Viu o que o Cláudio está falando? É por isso aqui. Aqui é a mesma coisa. É muito mais barato ganhar dinheiro aqui, muito mais fácil ganhar dinheiro, inclusive para os bancos, né? O corrupto, ele se vende por pouco. Uhum. Tem corrupto que se vende por sítio, não que eu conheça algum, mas... O corrupto é barato. Entende? Assim, às vezes um apartamento, uma cozinha. Então, assim, então isso é barato para o corruptor. Então, os Jorge Soros da vida financiam a esquerda no mundo inteiro. Exatamente. E acho que foi o Joe Biden que concedeu uma honraria, uma medalha para o Jorge Soros dos Estados Unidos. Sim. E aí, recentemente, apareceu... E para Hillary Clinton, os dois na mesma cerimônia. Exatamente. Então, assim, tu conceder uma medalha para Jorge Soros, que é um dos piores indivíduos que já nasceu sobre a face da Terra, entende? Esse camarada devia estar preso. Esse cara, pra vocês terem uma ideia, eu não estou inventando, não. Eu vi uma entrevista que ele deu para o Wallace, eu não me lembro o primeiro nome qual é, do Wallace. É um jornalista antigo que faz um programa chamado 60 Minutos na CBS. Me perdoe se eu troco alguma coisa aí. Mas ele deu uma entrevista ao George Soros e o jornalista pergunta, é verdade? Pergunta para o George Soros. É verdade que durante a Segunda Guerra Mundial tu eras um jovem e que tu denunciastes a localização dos teus pais? Ele é judeu. Denunciastes para os nazistas a localização dos teus pais e depois fizesse parte da força nazista de espionagem. É verdade? Ele disse, é verdade. Então esse é o George Soros, queridinho da esquerda, porque se tu tem um bilionário como o Elon Musk, que é um cara que diz assim, eu preciso trabalhar para um país, eu preciso trabalhar pelo bem maior, eu preciso focar pelo que é certo, esse cara está dizendo isso, esse é o Elon Musk, que está sendo vilanizado nos Estados Unidos. Mas tu tem um George Soros, que é tudo isso que eu acabei de falar, e que é bilionário também, mas esse é um bilionário da esquerda, então esse pode, esse é bom, entendeu? Não, e agora, com uma descoberta recente desse grupo que está abrindo a caixa de Pandora lá nos Estados Unidos, né? Tem uma caneta automática lá. Ah, famosa. Autopen. Exatamente. Que não se sabe... Fala para o nosso público o que é essa Autopen. A Autopen é uma caneta eletrônica que assina pelo presidente dos Estados Unidos. Imagina-se que tenha controles, que não seja uma coisa assim que qualquer um possa assinar. Mas os investigadores estão agora duvidando da autenticidade de algumas assinaturas da Autopen. Pois é. Então houve uma série de perdões. Nós aqui antes do programa entrar, nós estávamos conversando, bom, mas será que vão anular o perdão que o Joe Biden deu para o próprio filho? Eu acredito que ele mesmo tem assinado. Agora, o perdão para o Anthony Fauci... O Anthony Fauci é o cara por trás de tudo que deu de errado na pandemia. No mundo inteiro. Então, ele começou a ser investigado pelo Congresso e enquanto se processava, pouco antes da posse formal do Trump, durante aquela cerimônia, a Autopen assinou um perdão preventivo para o Anthony Fauci. Perdão preventivo é importante se dizer. Perdão preventivo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Para mim, isso é uma aberração. Eu nem sabia que isso existia. Eu aprendi com ele lá. Tu tá perdoado por qualquer coisa que tu tenha feito até hoje. Mas tu também tá perdoado por qualquer coisa que tu venha fazer. Então, este é o governo de esquerda do Joe Biden, que perdoou a toda a família dele, porque estavam tudo encalacrado. Mundo enrolado. Iam ser tudo preso. E perdoou o seu filho. E perdoou cujas provas estavam no laptop que ele esqueceu numa loja de concertos lá. E aí, por uma lei local lá, depois de não sei quantos meses... 2 meses.
passa a propriedade para o dono da loja. Isso. E o dono da loja abriu o laptop lá e descobriu esse monte de coisa e entregou lá para o New York Post ou coisa E ou aí, vendeu, isso aí não sei. foi durante a eleição. E negaram que existisse o laptop. E era aí, tudo mentira. 13 autoridades americanas, diretor do FBI, diretor da CIA, diretor do Homeland Security, todo mundo assinou dizendo que aquilo lá era um plano russo para desestabilizar a candidatura do Biden. E essa turma toda vai pagar por o que fez. Vai. Porque nem todos Isso foram perdoados. Tem coisas que o Trump topa deixar de lado, mas algumas coisas não vai deixar. Agora, o Trump deu um recado que foi o seguinte: o Biden esqueceu de perdoar ele mesmo. Exatamente. Mas eu não sei, ele vai fazer alguma coisa. Agora, essa história da AutoPen, eu estou torcendo para que não tenha sido ele que assinou o perdão do Fauci. O resumo da ópera dessa AutoPen, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, é a declaração final de que quem governava os Estados Unidos não era o Joe Biden. E ninguém sabe quem é. E ninguém sabe. E eles querem descobrir. Eles querem descobrir quem estava por trás. É um conjunto de burocratas, de pessoas que estão em USAIDs da vida, FBI, CIA, Homeland Security, a área de prevenção e venda e ao tráfico de drogas. Esse povo aí que mandava, burocratas. E agora eles vão ter que desencavar isso tudo muito rapidamente, porque é aqueles 100 dias de alívio, né, que o governo, qualquer governo tem, né, quando assume. Porque a inflação está muito alta, muito mais alta do que divulgam. Qualquer semelhança com o Brasil não é coincidência. E a gente percebe o aumento da inflação. O povo percebe. Principalmente nos alimentos, né? Exatamente, nos alimentos. Que nem aqui, viu, gente? E o que elegeu o Trump? Foram 3 os principais fatores. A invasão pela fronteira sul, que já caiu 95%. Que ele chama de invasão, e é de fato uma invasão, entrava claro, tudo por ali, podia entrar um casal com a criancinha fugindo do comunismo da Venezuela, mas no meio entrou o trem de Aragua, que era um bando de assassinos. E que hoje Nicolás Maduro declarou o seguinte: já que vocês romperam um acordo de compra de petróleo meu, porque olha só, eu não vou chamar do samba do não sei que doido, porque não pode pegar mal. Nem acho uma boa ideia. Mas é isso, é um samba de alguém doido, pelo seguinte: o Joe Biden, ao contrário de tudo e todos, decidiu parar de perfurar petróleo nos Estados Unidos. Aí começou a ficar mal, os estoques, que eles chamam de estoques estratégicos, começaram a baixar. Começou a usar o estoque. E aí isso aí não pode fazer. É perigoso. Retomou o acordo com a Venezuela para importar petróleo da Venezuela desde que a Venezuela promovesse eleições limpas, transparentes e justas. E auditáveis. A Venezuela não cumpriu o acordo. E quem é que manteve E aí o que o Joe Biden fez? Nada. Donald Trump disse assim: agora vamos lá, tem um projeto chamado Drill, Baby Drill, ou seja, perfura, extrai petróleo, de modo que a gente possa voltar a ter a nossa autossuficiência, corta o petróleo da Venezuela, porque esse cara não cumpriu o que estava acordado. O que a Venezuela fez? A partir de agora, não aceitamos mais de volta os deportados venezuelanos. Hoje saiu essa informação. Que tal? Eles vão para Guantánamo, possivelmente. Eu jogava. Bota um paraquedas em cada um e vai cair em cima do Palácio Miraflores, que fica em Caracas. Lá. Não tem. Como é que não recebe deportado? Tem que receber deportado. Porque ele exportou... É cidadão venezuelano ou não é? É cidadão venezuelano. É que muitos são presidiários. Sim, ele exportou a bandidagem. E isso não é novidade, porque o Fidel Castro, lembra daquela invasão de balseiros? Que até tem aquele filme Scarface, né? Que conta aquela história com o Al Pacino. E ele pegou, além da pressão da oposição, ele jogou no mar, ou seja, fez de conta que não viu aquela fuga, né? Foi a bandidagem toda de Cuba dentro dos Estados Unidos. Então eles tiveram que montar quase que foi um campo de concentração, cercaram ali embaixo de uns viadutos que tem no centro de Miami, que aparece nesse filme, para poder fazer uma triagem.
Então, e eram milhares, não me lembro. Hoje já são milhões de cubanos, né, que fugiram da ditadura comunista lá de Cuba. E isso aí agora de novo aconteceu. Então, esses milhões que fugiram das Américas, e tem gente da China, infiltrado de outros lugares, né, traficantes, aqui na América do Sul, porque nós temos vários países com ditaduras comunistas, ditaduras de extrema esquerda, dominadas por facções, né? Tu tem a Venezuela, mas tu tem outra, tu tem a Nicarágua, tu tem... o que não falta é ditadura de extrema esquerda na América do Sul, né? E Central. Então, isso vai fazendo com que as pessoas fujam. Então, fogem as pessoas que precisam de um emprego, mas no meio eles infiltram traficantes e bandidagem, e é isso aí que se viu. E já nos primeiros dias caiu 96%. O número de detenções, de pessoas que cruzam lá a fronteira. E o Elon Musk segue na entrevista, Cláudio, dizendo o seguinte... Aí perguntaram como é que o Larry Kudlow pergunta como é que vocês estão fazendo aí a questão do Tesouro, Previdência Social, USAID, como é que está sendo essa busca, né, por transparência? Assim, olha, nós estamos basicamente seguindo o dinheiro, as ordens executivas do presidente de seguir o dinheiro. Então começamos a olhar mais de perto e as ordens executivas continuam sendo completamente violadas, né? E muita corrupção, muitas organizações, e aqui me impressionou isso aqui, né? Organizações não governamentais, ONGs, né? Não financiadas pelo governo. 20 bilhões de dólares para ONGs ambientais ligadas, inclusive, ao Obama. Não, e eles não, o dinheiro vai, mas a ONG não presta conta do dinheiro que recebeu. Não existe prestação de conta alguma, é tudo a fundo perdido, é doação. E ele disse assim, olha, então, estimamos economizar só com essas pequenas iniciais ações junto a Tesouro, Previdência, corte a essas ONGs, USAID, 100 bilhões de dólares. Agora, só em 50 dias, gente. Estamos falando de 50 dias de governo. Bom, a Lava Jato virou troco de bala. E nota bem, o Musk é voluntário. Ele está trabalhando de graça. Quer dizer, ele precisa disso? Não precisa. Quer dizer, ele sentiu que o país estava afundando, ele e no mínimo um pouco mais da metade dos americanos, me apavora a quantidade de votos que ainda deram na Kamala. Agora, isso é aterrador. Quer dizer, ela recebeu o quê? 40 milhões? Agora não me lembro dos números. O Trump foi 77 milhões de votos, uma coisa assim, e ela foi um pouco menos, foi 70 milhões. Então, assim, teve 70 milhões de pessoas que votaram naquela criatura que tinha problema cognitivo. Ela tinha 2 neurônios que não se conversavam. Teriam votado numa ANTA, se a ANTA tivesse. Entende? Que nem aqui. Né? Não te esquece que o Fernando Haddad teve uma votação muito próxima do Bolsonaro. Expressiva. A mesma coisa. O que mais impressiona é que lá ou cá, as pessoas estão, por exemplo, contra um cara que está fazendo uma limpeza. Olha o que ele disse. O Larry Kudlow, que é o entrevistador, ele disse assim, mas o que é interessante é que isso não é um exercício, o que tu está fazendo não é um exercício político. Tu não está mudando a lei, tu está fazendo o que qualquer empresa faria, ou seja... Uma auditoria de lucros e perdas e tal. E aí ele disse o seguinte, o Elon Musk, o presidente é o representante do povo, e se o presidente não conseguir, né, implementar coisas que o povo quer, então nós não temos mais uma democracia. Nós temos uma burocracia. Né? Sim, não é mais o governo do povo. Está lá na Constituição, é o governo do povo é o povo que manda, o povo é o patrão. E aqui o povo virou empregado, o povo trabalha para sustentar o Estado. Exatamente. E ele disse assim, não é mais o governo do povo. E isso é o que nós estamos tentando derrotar aqui.
Frase do Musk. Eu achei muito boa essa frase. O governo é do povo e essa burocracia que nós estamos tentando derrotar aqui. É a burocracia que governou o povo. Você conhece. E como você mencionou, a burocracia é esmagadoramente democrata. Leia-se de esquerda nos Estados Unidos. Bom, mas o nosso Roberto Campos, avô do ex-presidente do Banco Central, que foi o melhor presidente de Banco Central do mundo, Por duas vezes Roberto ou três Campos vezes. Neto, o avô dele dizia, só o mercado distribui riqueza. O socialismo e o comunismo só distribuem miséria. O que nós temos vendo? Miséria. Mundo em todos os países por onde essa gente passou. O Brasil, nós estamos vendo o que está acontecendo, é inflação. Inflação, quem paga o pato primeiro é o menos favorecido. A inflação pune aqueles que não conseguem se defender. E pune a classe média também, né? Agora, no Brasil, ainda é pior, porque o governo é contra o agro. O agro que sustenta o Brasil nas costas. Inclusive, na Expo Direto Cotrijal, que agora é nome toque, não tem nenhum representante do governo federal. Nenhum. Não tem o Ministério ligado ao agro, o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, não mandou ninguém para o evento, que é um dos maiores eventos da agropecuária brasileira. Expo Direto. Não, eles não vão. Mas a dona editora aqui do Jornal da Esquina, na cabeça da sua coluna de hoje, a explicação da ausência do governo, quer dizer, ela se dá como é que chama-se? Ao trabalho mesquinho de tentar achar uma desculpa. Ser porta-voz e endossar uma desculpa de um governo que é, sim, contra o progresso do país. Aliás, voltando lá, só para traçar um paralelo que é importante, os gastos de $500 bilhão ou de 677 bilhões por ano inclui o seguinte, cessar um mecanismo pelo qual os democratas atraem e retêm imigrantes ilegais, essencialmente pagando-lhes para vir para cá e depois transformando-os em eleitores. Sim, é por isso que os democratas estão tão chateados com a situação, porque estão perdendo, você sabe, tira esse dinheiro gigantesco dos imigrantes ilegais, sabe o que vai acontecer? Eles vão embora. E eles vão embora. Inclusive, interessante é que tinha um aplicativo que os ilegais usavam para entrar nos Estados Unidos e agora o governo mudou o aplicativo e disse, olha, nós vamos te dar uma chance. Tu entrou aqui ilegal. Se tu for embora, nós te ajudamos a voltar para o teu país. Pô, pagam passagem, tudo. Tu volta com a tua família para o teu país, certo? Porque se tu não voltar, assim, nós vamos ir atrás de ti, nós vamos te deportar e tu nunca mais bota os pés aqui dentro. Para sempre. Então tem muito imigrante ilegal que já está começando. Olha, a última vez que eu verifiquei isso aí, tinham 191 hotéis de Nova York ocupados por imigrantes ilegais, com 3 refeições por dia. Por conta da cidade de Nova York, porque é uma cidade santuário. Exatamente. E o prefeito está apavorado, o Adams está apavorado. Que é democrata. Democrata que não tem dinheiro. E aí deu mais um escândalo, né? Porque tem um setor lá chamado FEMA, que é para desastres ambientais, que abriu uma gaveta e puxou $11 milhões para pagar essas hospedagens. Aí o Trump disse assim, vem cá, mas esse dinheiro era para desastre ambiental. Como é que tu está usando esse dinheiro para pagar hotel para imigrante ilegal? Ah, mas não tinha dinheiro, então nós utilizamos. Não, e tem um desastre causado por furacão na Carolina do Sul. Que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro para assistir o americano que foi vítima de um desastre natural. Eu vou dizer mais, Cláudio. É claro que é importante para o americano, para o democrata, ele ter essa massa cativa de imigrantes ilegais, mas não é só para isso. É importante para a esquerda ampliar a ignorância do país.
fazer o país ser mais estúpido. Mas mais é por isso que ignorante. eles aparelharam as escolas e universidades. Exatamente. É a receita. Essa é a receita que é a receita aplicada no mundo que está virando os países de cabeça para baixo. E a minha sobrinha, que foi para lá com, sei lá, 3, 4 anos, fez a faculdade lá e tudo. Ela é muito inteligente, ganhou bolsa de estudo. Ela começou, de certa altura, quando ela já estava lá no high school, tal, eu comentava o que estava acontecendo aqui e ela dizia que estava acontecendo lá, e depois ela foi para a faculdade e ela continua dizendo que havia essa doutrinação, e eu achava que ela estava maluca, que ela estava exagerando, que não podia ser bem assim, e era. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo em Harvard, na Universidade de Columbia, New York University, tudo aparelhado com gente defendendo Hamas, um bando assassino, terroristas que degolaram bebês. Tem um trabalho enorme para fazer lá. Meu Deus do céu. Agora, não pode esmorecer. Tem que continuar e, inclusive, eu acho que tem que intensificar a porrada. Viu? Porque, olha só esse caso, o Elon Musk contando, falamos sobre a FEMA, o dinheiro dessa entidade que é para resgate. É uma agência de emergência ambiental. Gerenciamento de emergência. Diz o Elon Musk o seguinte, ó, coisas malucas como o dinheiro da FEMA, você sabe, é para cuidar americanos e para cuidar americanos angustiados com questões ambientais. FEMA é Federal Emergency Management Agency, FEMA. Obrigado, Cláudio. Um monte de dinheiro estava sendo enviado para pagar hotéis de luxo em Nova York para imigrantes ilegais. E isso estava acontecendo mesmo depois que o presidente eleito, que ele assinou uma ordem executiva dizendo para parar. Os caras continuaram fazendo. Então, na verdade, nós garantimos que esse dinheiro parasse de ir, porque, obviamente, estamos indignados. Era o dinheiro do contribuinte americano. Gasto em hotéis de luxo para ilegais. Temos que dizer o quê? Porque os democratas estão tentando importar eleitores. E aí, olha o que ele conta que eu fiquei... Eu não acredito que seja verdade. Mas o Elon Musk contou. Ele disse o seguinte... Em Nova York e na Califórnia, você não tem permissão para mostrar a identificação do eleitor. São duas coisas diferentes, tá? Os caras votam sem identidade. Olha aqui, ó. Uma coisa é chegar assim, ó, eu quero votar. Pois não, vota. Ah, eu quero votar, tá aqui a minha identidade. É proibido apresentar identidade, é proibido, não é condicional. Tu quer te identificar ou não? Não, não pode identificar. Tu não pode identificar. Isso não quer dizer insano, é uma coisa maluca, viola a Constituição e todos os princípios por trás dela. Em Nova York e na Califórnia é proibido se identificar para votar. Ao que ponto chegou? Né? Não, e o prefeito de Nova York, que a certa altura ele começou a protestar contra, porque o prefeito anterior foi provavelmente o pior prefeito da história de Nova York. Agora me foge o nome dele. De Blasio? O Bill de Blasio. Tá? Ele era extrema esquerda. Ele era tão extrema esquerda que canalha ladrão. Que eu brinco dizendo o seguinte: ele é considerado o Kim Jong-un, lá, o ditador comunista da Venezuela, de extrema direita. De tão esquerdista que o camarada é. Molestador de mulheres. Ele detonou com a cidade de Nova York. Bom, aí houve eleição, ganhou o Adam, que também é democrata, porque ali o estado de Nova York, New Jersey, ali, e a cidade é democrata, há anos, né? E todo aquele trabalho do tolerância zero, aquilo tá tudo indo pro ralo. Né? E ele disse que não aguentava mais pagar essa conta. Bom, arrumaram um processo contra ele. Quer dizer, os próprios esquerdistas, eles não respeitam a eles mesmos. Se eles tiverem que degolar alguém, eles degolam. Como eles degolaram o Joe Biden. Bom, olha, o Joe Biden vai perder a eleição. Tira ele e bota outro. Exatamente. E na mão grande. Não... Tu não vai ser. Apareceu aquela Nancy Pelosi, que toda a vida foi política e ficou milionária, algo que aqui não acontece. No Brasil, não. No Brasil, o político, a grande maioria é... Probos. Claro, entendeu? A Lava Jato não aconteceu, foi um engano. Então, essa Nancy Pelosi foi lá e botou a farra. Chegou por, não, tu tem que sair fora, porque tu vai perder. Foi ela que convenceu o Joe Biden a sair fora.
Claro, ela, mais o Obama. E mais aquela mais os turminha. Hillary, Clinton, né? Exatamente. Do tipo, olha, nós não temos chance contigo, tem que ser com a Tem que ser com a Kamala. pobre, coitada, disléxica, É. absolutamente indigente intelectual. Indigente intelectual. A Kamala Harris é a Dilma. É a Dilma Rousseff. Não, Até prefiro não a Dilma. junta leco. Eu prefiro. A Dilma, Até Dilma é divertida. É, até prefiro a né? Dilma. A Dilma, de vez em quando, fazia a gente rir, pelo menos isso. A Kamala Harris é um perigo, gente. Aí eu falo a gente, viu? Nós. Porque a vitória do Donald Trump significa um jato de luz para o mundo. Significa o seguinte, por exemplo, aqui, ontem, Lee Zeldin, administrador da EPA, né, da De Agência de Proteção Ambiental, rescindiu 20 bilhões de dólares em subsídios concedidos pelo governo Biden para projetos climáticos e de energia limpa. Todos esses projetos, inclusive um por um, capitaneados por ONGs ligadas ao Obama, a Nancy Pelosi, ao Chuck Schumer, aos Clinton. Toda a turminha da cúpula. Toda a turma, 20 bilhões de dólares. Então é óbvio que o bandidão Donald Trump está acabando com essa festa. Né? Está acabando com a festa. Então, logo essa festa termine nos Estados Unidos, e ela vai terminar, né? Aliás, ontem, pela primeira vez na Fox News, eu ouvi a Laura Ingraham, que é uma apresentadora do primeiro programa, que se não me engano, das 8 às 9 da noite, ela disse, olha, já se começa a ouvir falar de um coup. Um golpe para derrubar um golpe de Estado para derrubar o Donald Trump. Não, é que o Deep State é poderoso, né? A coisa lá não vai ser fácil e vamos dizer, os brasileiros estão contando muito com a ajuda que pode vir de lá, eventuais descobertas dessa USAID, que canalizou dinheiro para cá, envolvimento da CIA na eleição, tudo isso que está se falando aí. Que a gente tem que esperar para que venha documento, que tem que sair do discurso e vir para a prova, né? Então, assim, enquanto eu não ver a prova, eu estou torcendo para que seja verdade. Eu estou na torcida. Também não sei que efeito vai causar aqui, porque lá na Venezuela, o mundo apoiou aquele Guaidó, e quem continua lá, quem continuou é o mesmo ditador, o Nicolás Maduro, que inclusive é procurado, tem prêmio, 15 milhões de dólares. Aumentaram para 25 milhões. 25. E quem aumentou foi o Biden, para 25 milhões, e o Diosdado Cabelha, que é 15 milhões. E mais o diretor-presidente da companhia estatal lá de Então petróleo. Esses caras estão lá naquela lista, procurados, né? Procura-se, né? Estão ali para... Bom, ok, teve eleições, ficou demonstrado para o mundo que quem venceu foi a oposição, ou seja, o ditador perdeu a eleição, e quem continua ditador é o ditador. Eleições auditáveis. Tanto que a oposição provou que o outro cidadão... Um raro caso, né? Ganhou. Que houve uma auditoria comprovada. De uma fraude. Então, assim, o mundo não reconhece o ditador Maduro como presidente da Venezuela, mas quem está exercendo a presidência da Venezuela é o ditador. Claro. Então é o seguinte, a turma aqui está sonhando com a eleição. Tudo bem. Tomara que eles tenham razão. Agora, tu que é um cara muito mais culto do que eu e tu não é estuda... verdade, mas espalha. Não, é verdade, sim. Eu sei que tu lê muito, acompanha tudo, sabe tudo. Obrigado. Tu conhece algum caso de ditadura derrubada com voto? Não. Mas nós estamos contando com a eleição de 2026. Não, a ditadura ela começa de um jeito e termina de um jeito semelhante, né? E em muitos casos de modo trágico, muitas vezes de modo trágico, né? Vamos pegar o caso do Gaddafi, do Saddam Hussein, vamos pegar o caso do Mussolini, do Hitler, né? Vamos pegar o caso do Salvador Allende aqui do Chile, né? Que aliás se elegeu, né? Foi o primeiro presidente comunista eleito, mas o Brasil tem uma oportunidade em 2026? Tem. Mas o mesmo Roberto Campos dizia, o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades. Exatamente. Perdeu uma na última eleição. Elegendo, vou elogiar,
o maior incompetente que já passou pela presidência do Brasil. Estou chamando de incompetente. Quer dizer, que não tem competência para gerir qualquer coisa. Não estou falando do resto, hein? Não. O que é pior? Eu acho que a incompetência é ainda pior. Não, dá mais prejuízo. Dá mais prejuízo. Dá mais prejuízo. Está se vendo que, por exemplo, eu já falei isso aqui também, do desgoverno. Não tem governo. Não tem governo. O Brasil é um transatlântico à deriva. Adernando. Onde ele vai bater, eu não sei. Pode ser que não bata, pode ser que consiga aportar em algum lugar e se salve. Não, mas não tem. Essa chance não existe. Entendeu? Mas não existe. O barco está sozinho à deriva. Sozinho à deriva a grande probabilidade é afundar. Porque não tem como, não tem milagre. Não existe como tu ter um conjunto total de inabilidade, imperícia, incompetência e achar que vai chegar a algum lugar. Não vai chegar. Vai chegar em aumento da fome, aumento da miséria, em aumento da inflação, vai chegar em aumento do custo de vida, vai chegar no aumento da violência e da desigualdade social, que é tudo que esses caras querem. Mas isso foi o povo que escolheu, né? Então, esse aqui é o triste, é quando tu tem ainda um povo rendido para tudo isso. E os Estados Unidos também tem, né? Sim, Califórnia. É que o que está acontecendo lá, com todos os pesos e contrapesos da Constituição americana, o fato de ser uma federação, dos estados serem independentes, eles têm muito mais mecanismos do que nós para se defender do ataque da extrema esquerda, do socialismo e do comunismo. Eles têm instrumentos, têm as Forças Armadas, que sob o comando errado fizeram aquela retirada vergonhosa do Afeganistão, que vitimou um monte de gente e deixou os afegãos escravos do Talibã. E pior do que isso, deixou lá afegãos que estavam ajudando a transição. Então, houve uma traição. Aqueles caras foram mortos pelo Talibã. Quer dizer, aqueles que dizem assim, olha, se vocês forem embora, vocês não podem me deixar aqui, porque eu apoiei, eu trabalhei até no teu consulado, aqui na tua embaixada, então eu não posso ficar aqui. Ó, deixaram tudo, deixaram armas, deixaram canhões, deixaram armamento, deixaram dinheiro, deixaram bilhões em armamento, automóveis, deixaram aviões, helicópteros, deixaram tudo. Isso tudo, mas vamos combinar uma coisa? Tu te lembra de um presidente que quando assumiu deu de presente para a Bolívia uma refinaria? Sim. No amor, quer dizer, no amor eu e tu achamos, né? Porque eu duvido que tenha sido assim, no amor, que o governo do PT entregou de mão beijada uma refinaria na Bolívia para o Evo Morales. No amor não foi, mas um dia, quem sabe, a gente descobre que amor foi esse. De tu simplesmente abrir mão de uma refinaria, de um bem do povo brasileiro, do contribuinte brasileiro. Tu simplesmente entrega para o índio cocaleiro Evo Morales, aquilo ali está entalado até aqui. Ó. E a Petrobras, que dava lucro, está dando prejuízo, e os Correios, que davam lucro, estão dando prejuízo, e todas as estatais que davam lucro estão dando prejuízo. 8 bi. Isso aí é ausência de gestão. Exatamente. Bom, mas isso é o seguinte, essa é a importância da ignorância. A ignorância é o substrato, é o solo fértil, molhadinho, onde germina essas coisas, tanto lá quanto cá. Tá? O trabalho que tem pela frente, qualquer um que esteja ligado a esta causa, a causa da liberdade, a causa do desenvolvimento da prosperidade e tal, defender família, é isso aí, é soco em ponta de faca. É o que eles querem destruir, né? Eles querem destruir a religião, a liberdade de expressão. Na Constituição Americana, a primeira emenda o que primeiro aparece, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão não existe o país. Exatamente. Acabou o país. Mas na dúvida, Cláudio, me diz um outro país, qualquer um, eu não estou pedindo nem dois, estou pedindo só um, até para a audiência aqui. Um país no mundo, e aí a China não vale. A China não vale, sabe por quê? Porque a gente não sabe de fato o que acontece na China.
Se eu soubesse o que acontece na China, poderia entrar a China nesse concurso. Mas não vale porque eu não sei. Uns dizem que a China vai muito bem, outros dizem que a China vai muito mal economicamente. Então eu pergunto, a liberdade é fator de progresso, de desenvolvimento econômico? Sem dúvida nenhuma. E o contrário? Onde não há progresso e liberdade econômica, o que tem? Miséria. Miséria. Olha lá, Cuba, Venezuela, as pessoas não estão fugindo por nada. Nicarágua. Nicarágua é um horror. Rapaz, uma vez eu posei em Manágua, vindo da Costa Rica, o avião fez uma escala. Eu estava indo para Honduras. Uhum. E aí desembarcou lá meia dúzia de pessoas e eu fui até a porta do avião. Tinha um monte de militar lá. Tu não podia descer do avião. Tava os caras armados ali, tinha uma fileira, assim, da turma do... Manuel Zelaya. Não, isso em Honduras. Mas da turma lá da Nicarágua. Como é o nome? Sim, do Ortega? Do Ortega, Daniel Ortega. Daniel Ortega. Onde é o avião? O avião fez uma escala ali, eu nem sei, inclusive era uma companhia aérea meio esquisita. Depois fui para Honduras, Tegucigalpa. Tegucigalpa. Fomos para o hotel que tinha lá, era o melhor que tinha lá, e era o que tínhamos, né? E eu fui sair para dar uma caminhada, o porteiro do hotel disse, onde é que o senhor vai? Não, vou dar uma caminhada. Não, o senhor não sai daqui, o senhor não chega vivo na esquina. Que coisa. Tu só podia sair de carro do hotel. Honduras. O Honduras é a terra do Manuel Zelaya, o Mel Zelaya, aquele do chapelão, que tentou se reeleger contra a Constituição, e aí depois foi acossado e teve que se asilar na Embaixada Brasileira em Tegucigalpa. Aonde está a esquerda tem destruição. Impressionante. Isso aí é história. Não estou dizendo nada fora da história. O nosso tempinho acabou aqui. Pois é. E passa rápido. E a gente fica com medo, sabe, Cláudio, que não seja só esse tempo aqui do nosso programa que acabe. A gente tem medo, não é medo, é receio. Porque às vezes, é um desabafo que eu faço aqui para a audiência, às vezes a gente ter que lutar sozinho, as coisas dão menos certo do que a gente gostaria. Então não é por falta de apoio da nossa audiência, mas o nosso mercado anunciante, publicitário, não reconhece a importância da liberdade. Isso nos deixa tristes. E eu, então, esperando que o dia de amanhã seja melhor que hoje para todo mundo, me despeço agradecendo ao Cláudio com as tuas últimas palavras, por favor, meu caro amigo, para o nosso Mais Brasil Mundo de hoje. Glauco, agradeço o convite, agradeço a nossa audiência, mando um abraço para o Gilmar Moreira, que está nos assistindo, ele é ouvinte assíduo da Rádio Mais Brasil, ele era da outra emissora, ele trocou, junto com o Júlio, Guilherme e Glauco e todo mundo. Um abraço para o Gilmar e vamos torcer para que Deus nos ajude. Porque não adianta só o Elon Musk trabalhando lá e a gente contar com alguma espécie de ajuda externa. Não esperem a 7ª frota chegando no Brasil, que não vai acontecer. Nós vamos ter que nos virar. Não sei como. Pois é. Pense nisso. Pense nisso. Bom dia a todos e até amanhã.